Boa noite, meus irmãos. Estou para mais um estudo nessa noite. Mais um estudo da Palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Então, vamos orar para começar esse estudo de hoje. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um ano, Senhor, que Tu nos concedeu. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deu a vitória. Estamos aqui com saúde, contigo. Abençoa cada um dos Teus filhos que está ouvindo, Senhor. A Tua palavra durante esses meses, Senhor, que eu tenho colocado esses estudos por hoje também, Senhor. Aqueles que estão enfermos, que Tu venhas operar a Tua cura, Senhor, para cada um deles. E também, Senhor, que Tu venhas proteger aqueles que ainda não pegaram essa doença, e se pegarem, Senhor, que não seja nada grave. Assim, Senhor, Tu está no controle da nossa vida. Eu te peço também por esse estudo de hoje, que Tu venhas tomar a palavra, Senhor, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos para levar a Tua mensagem. Nos abençoe e nos guie nos Teus passos. Tudo isso eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar nosso estudo de hoje. O estudo de hoje é sobre o arrebatamento. Então, o título do estudo de hoje é o arrebatamento. E sim, o texto que iremos estudar fica em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, os versos do 1 ao 17. Então, os irmãos podem estar abrindo as suas Bíblias, né? E lendo comigo. Então, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 17. Meus irmãos, Satanás sempre tenta tirar os filhos de Deus do caminho de Deus e semeia mentira no meio do povo de Deus para que muitos se desviem da verdade. Então, Satanás está sempre, semeando mentira no meio do povo de Deus. E ele quer nos tirar do caminho do Senhor. Então, devemos estarmos atentos, para as armadilhas de Satanás. Então, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 1 e 2, nos diz o seguinte. O apóstolo Paulo nos fala o seguinte: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por epístola, como se... Desculpe bem aqui, vou repetir bem aqui uma parte. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, o apóstolo Paulo está aqui falando com a igreja, porque naquele tempo surgiu entre algumas igrejas algumas cartas como se Paulo estivesse mandado, dizendo que Jesus já tinha vindo, Jesus já tinha voltado. E os irmãos estavam acreditando nesta conversa. Então, Satanás, ele sempre tenta, semear mentira no meio do povo de Deus. E Paulo escreve esta carta para combater essa mentira daquelas pessoas que, usando o nome de Paulo, tinham escrito essas cartas para desviar os irmãos de Deus, do caminho de Jesus. Então, Paulo escreve combatendo
essas mentiras. Então, nestes versos nos mostra os irmãos crendo em algo que Paulo não tinha ensinado. E eles estavam aflitos, né? Se Jesus já tinha voltado e eles não tinham subido, né? Que tristeza. Mas era mentira, né? De algumas pessoas que usaram o nome de Paulo. E Paulo foi ali para desfazer aquela mentira que inventaram usando o nome dele. Então, nós devemos ter muito cuidado, porque Satanás, ele sempre, né, quer tirar os filhos de Deus do caminho de Deus. Então, os versos 1 e 2, Paulo chama a atenção da igreja, né, dos irmãos, para que não se afaste da palavra de Deus, né, tão rapidamente. Não deve acreditar em todas as coisas, nós devemos ver a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina e ver o que estão falando, né? Para podermos comparar o que as pessoas falam e o que a palavra de Deus nos ensina, para sabermos se o que estão falando é verdade ou mentira, né? Então, no verso 3, nos diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Jesus está dizendo, ou Paulo está dizendo, ninguém vos engane, porque antes da volta de Jesus, algumas coisas irão acontecer primeiro. E o que é que vai acontecer aqui segundo Paulo? Primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, Jesus não irá voltar antes que aconteça a apostasia e que também o iníquo, né, o filho da perdição se revele. Então, aqui Paulo está falando da volta de Jesus visível, né? Então, visivelmente, Jesus vai voltar quando o filho da perdição já estiver revelado, manifestado. Esse filho da perdição aqui, que Paulo está falando, refere-se ao anticristo, né? Então, ele vai se revelar, ele vai governar. E no final do seu governo, Jesus volta visivelmente, para que todo olho veja, né, que Jesus vai voltar como ele subiu, né? Isso que diz lá em Atos. Então, no verso 3, nos fala sobre a volta de Jesus. Pois, no verso 1 e 2, ele combate as mentiras de que ele, Paulo, tinha escrito dizendo que Jesus já tinha voltado. Então, agora Paulo combate, né, essas mentiras, porque ele não disse isso, mas inventaram que ele tinha dito, né? Então, estas pessoas que ficam inventando mentiras, usando a palavra de Deus, usando algumas mentiras, dizendo que é a palavra de Deus que está falando, essas pessoas são chamadas também, né, de anticristo, de falsos profetas, né, de falsos pastores, porque andam muitas vezes usando a palavra de Deus, mas tirando algumas partes dela para falar aquilo que eles querem, dizendo que é a palavra de Deus. Devemos ter muito cuidado. Por isso devemos conhecer a palavra de Deus. Por isso devemos estudar a palavra de Deus para termos este conhecimento, para não sermos enganados por ninguém. Então, Paulo irá mostrar o que acontecerá antes de Jesus arrebatar sua igreja e voltar visivelmente. Nós sabemos que Jesus vai voltar, mas visivelmente é só quando o anticristo, né, o filho da perdição, como diz no verso 3,
quando o filho da perdição já estiver revelado, né? Mas também fala da apostasia. E esta apostasia, o que é esta apostasia? Ainda no verso 3, ele explica que Jesus não irá voltar antes da apostasia e da revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, apostasia, o que é apostasia? É quando a pessoa abandona a verdade de Deus, né? A verdade de Deus, abandona a palavra de Deus por outra fé, não é? Para seguir outra doutrina, outra fé, para seguir doutrinas de demônios, que é a mentira, como fizeram aqui, usando o nome de Paulo, dizendo que Paulo tinha escrito, não é? Que Jesus já havia voltado. Então, isso é apostasia, isto é mentira, né? Doutrinas de demônios, ensinamentos de demônios. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, 1 Timóteo 4, capítulo 4, os versos do 1 ao 3, nos diz assim. 4, do 1 ao 3. 1 Timóteo 4, 1 ao 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, esta apostasia que está falando Paulo aqui, são essas pessoas que abandonam a verdadeira fé, não é? A verdadeira palavra de Deus para seguirem espíritos, né? Doutrinas de demônios, abandonam a sua fé. Então, em 2 Timóteo 4, 3 e 4, nos diz também, 2 Timóteo, capítulo 4, os versos 3 e 4, nos fala ainda. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então, esta apostasia são estas doutrinas falsas, né? Aqui em 2 Timóteo diz que essas pessoas vêm com outra doutrina, né? Pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina, não suportarão a palavra de Deus, né, verdadeira. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. Quer dizer, essas pessoas mesmo querem ser os seus mestres, né? Querem ser mestres, querem ensinar suas próprias doutrinas. Não querem seguir a palavra de Deus. É como se tivesse cera nos ouvidos. A verdade dá uma fadiga, uma angústia na vida dessas pessoas. Elas não querem ouvir a palavra de Deus. Então, elas querem ser mestre e com seus próprios ensinamentos, né? Então, isto se chama apostasia. É o que nós estamos vivendo hoje, né? As igrejas hoje estão pregando outra doutrina que não é a palavra de Deus. Então, hoje estão pregando mentiras, né? Doutrinas de demônios. Porque a mentira vem de Satanás. Então, quem prega mentira está sendo usado pelo próprio maligno.
Então, há 30 anos atrás, a Igreja de Jesus ainda se preocupava em estudar a palavra de Deus em profundidade. Há 30 anos atrás, eu ainda lembro, né? Que a Igreja de Jesus já tinha essa preocupação de estar estudando a palavra de Deus em profundidade e se preocupava, né, em ter cultos de oração, cultos de vigílias. Era a igreja, não é, se preocupava com a volta de Jesus. A gente falava de vez em quando, né, que Jesus estava voltando. Havia aquela expectativa, aquela esperança, aquela vigilância. A igreja de Jesus estava mais atenta. Mas o tempo foi passando, né? O tempo foi passando e a igreja foi se acomodando, né? Foi esquecendo da verdadeira doutrina. E em vez de uma doutrina em profundidade do conhecimento da palavra de Deus, foi tendo, né, aquele ensinamento superficial. Então a igreja não tem mais aquele grande conhecimento que os pastores, né, há 30 anos atrás ainda, porque mais para frente, quanto mais anos atrás, mais a palavra de Deus era estudada em profundidade. Então, quanto mais o tempo passou, essa palavra foi sendo esquecida, né? O ensinamento foi sendo menos, né, profundo. E a nova geração não teve este ensinamento tão grande, né, no conhecimento da palavra. E foi sendo esquecido, né, este ensinamento. E as pessoas foram se preocupando com outras coisas, né? Então, os pais começaram a se preocupar de levar seus filhos, né, a ter um bom estudo, né, a ter um curso superior, a ter um bom emprego, né, a ter tantas outras coisas, né? Aí, estas coisas foram entrando, né, na vida dos crentes, dos cristãos, da sociedade em geral. E também, não é, as moças, né, do meu tempo, né, do tempo mais recente, foram se preocupando menos, né, com a família, se preocupando mais em ter seu emprego, né, meu marido é meu emprego, foram se preocupando mais com as coisas materiais e esquecendo a profundidade da palavra de Deus. Foram sendo esquecidos, né, de se aprofundarem no conhecimento de Deus. E começou também as heresias, né, igrejas que começaram a pregar mais, né, aliás já tinha, só que aumentou a quantidade das seitas, né, das doutrinas de demônios, né, a prosperidade. Você precisa, né, ter mais, você pode ser rico, você pode ser próspero, não que a gente não deva ser, não é? Mas a doutrina central da palavra de Deus foi deixada de lado, né? Então Jesus foi botado de lado, a salvação, o sacrifício que Jesus fez para que a humanidade fosse salva, né, foram sendo deixados de lado. E a prosperidade foi sendo exaltada, né, o conhecimento humano, as ciências, né, os milagres, os sinais, tudo isso foi ficando mais visível para os irmãos, para o mundo, né? E as pessoas começaram a abandonar em profundidade a fé em Jesus e passaram a seguir estas doutrinas de demônios, né? E a igreja foi esfriando, né? Foi esfriando, não tendo mais aquela alegria que tinha antes, não tendo mais aquele conhecimento de Deus, não é? Que tinha antes, não tendo mais aquele prazer de estudar a Bíblia. Os familiares, a família, não tinha mais aqueles
cultos domésticos, e os cultos de vigílias foram acabando, né? E a igreja foi esfriando, foi dormindo. E hoje nós estamos nesta situação, onde as pessoas não querem mais saber de Deus, querem saber só das coisas materiais. E Jesus diz que o nosso tesouro é para estar no céu, não na terra, não é? Porque quando nós partirmos, se Jesus não vier logo, que eu creio que ele está vindo, né? Então estas coisas materiais todas irão ficar aqui, né? Ninguém levará nada. E o que nós vamos levar realmente é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, devemos pensar o que eu estou fazendo com a minha vida. Como eu estou na presença de Deus. Como eu estou obedecendo a Deus. Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, esta é uma das nossas obrigações. Onde formos, devemos pregar a palavra de Jesus, uma palavra verdadeira, não a palavra de mordomia, não que nós, como filhos de Deus, não devemos ter esta mordomia. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que estas coisas não devem ser a prioridade na nossa vida. A prioridade na nossa vida é a nossa comunhão com Deus, que fomos deixando para trás, né? A palavra de Deus foi sendo deixada para trás e os valores materiais foram sendo mais visíveis, mais buscados, né? Mais almejado. E muitas vezes, né, estamos desobedecendo a Deus e entristecendo a Deus. E estas coisas que aconteceram e estão acontecendo é o que levou a igreja de Jesus a estar dormindo. Então vamos acordar, né? Ainda no verso 3, né, Paulo diz que Jesus não virá. Então vou ler mais uma vez, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, verso 3, que diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, a volta de Jesus não irá acontecer antes que essas duas coisas acontecessem, né? Paulo está dizendo aqui para o povo, né, de Tessalônica: não deixe ninguém enganar vocês, porque Jesus ainda não veio e ele só vai vir quando houver essa apostasia e o homem da iniquidade ser revelado, certo? Então, a apostasia nós já vimos, está acontecendo. Então, os seres humanos hoje, principalmente a Igreja de Jesus, está olhando para a terra. Deixamos de olhar para o céu e passamos a olhar para a terra, né? Para as coisas materiais, aquelas coisas que Satanás mostrou para Jesus. Olha, tudo isso te darei, mas o que é que ele quer de volta? A nossa adoração. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, quem está vivendo para a terra, então está vivendo para Satanás. Porque quem vive para Jesus, vive para o céu. Então, nós nunca devemos deixar de olhar para o céu, para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé. Então, Satanás, ele usa, né, as pessoas. Então,
Jesus só irá voltar visivelmente quando estas duas coisas acontecerem, a apostasia e o iníquo, né? Referindo-se ao anticristo. Então, no verso 4, vou ler bem aqui. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, esse homem, né, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então, ele vai se revelar, vai ser revelado. E ele vai se opor, se levantar contra tudo que se chama Deus. Então, hoje, o homem da iniquidade ainda não se revelou, mas o mundo está se movimentando. O mundo está se preparando, né, para que isto aconteça, para que o homem da iniquidade seja revelado. E mesmo sem ele ainda se revelar, mesmo ainda não conhecendo, né, o anticristo, ele já está se levantando, né, contra tudo aquilo que se diz Deus. Eu não sei se os irmãos viram, né, que a Igreja Católica, né, está dividida. Então, o próprio Papa está apoiando essa nova ordem mundial. E aqueles que não estão concordando, né, estão ficando de lado. Então, nós estamos vendo que tudo está concordando para que este homem, né, que aqui está falando, que o apóstolo Paulo está falando, para que ele seja revelado, porque a apostasia, nós vemos, né, as pessoas só falando de curas, né, de sinais, de maravilhas, de riquezas, de disso e daquilo. Então, a apostasia é bem clara. E a igreja está fria, né, não quer estudar, não quer orar, não quer fazer mais nada. Isto já é uma realidade. E o homem da iniquidade, né, que é esta ordem mundial, está se preparando, né, para que o seu governante, né, que é o anticristo, seja revelado. E aqui diz que Jesus vai voltar, aqui eu estou falando da volta dele, visivelmente, onde todo olho verá. Não estou falando do arrebatamento, estou falando da volta visível de Jesus. Porque Jesus vai voltar quando o anticristo estiver no final do seu governo, né? Então, no verso 4 nos fala isto, né? Então, Satanás, usando totalmente um homem conhecido como anticristo, se opõe e se levanta contra todo tipo de adoração a outros deuses e principalmente ao Deus vivo. Meu irmão, hoje os cristãos são odiados. As pessoas estão criando um ódio tão grande dos cristãos. Quando dizemos que somos crentes, então já somos, né, perseguidos. E nós vemos aí no Congresso, né, a luta. Se o nosso presidente agora, o Jair Bolsonaro, né, não tivesse ganho, muitas outras leis teriam sido, né, aprovadas, leis contrárias à Igreja de Cristo, contrárias a tantas coisas, né, que Deus nos deixou para obedecer. Então, Deus, aquilo que a palavra de Deus fala, principalmente nesses dias agora, estão sendo cumpridos. Então, a volta de Jesus está perto e devemos não nos prepararmos, mas nos achegarmos mais a Cristo.
eu não digo nos prepararmos, porque nós já devemos estar preparados, né? Para a qualquer momento subirmos. Então, o anticristo se opõe e se levanta contra todo tipo de adoração a outros deuses e principalmente ao Deus vivo, que é o alvo, que é o objetivo de Satanás. Então, toda pessoa que confessar Jesus, né, que confessar que serve, que segue, que é filho de Deus, esta pessoa é o objetivo de Satanás, que é destruir, né? Em Daniel, capítulo 11, o verso 33, nos diz o seguinte. Daniel 11, 33. 11, 33, 33, 36, né? 33. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então, esse anticristo, né? Ele vai fazer tudo de ruim e vai se perseguir, né? Todos aqueles que se dizem seguir a Jesus, né? Então, mas ele vai crescer, ele vai dominar toda a terra. Então, nós devemos estar preparados, não para estar no governo do anticristo, mas para subir, certo? Aqueles que irão ficar aqui, ainda alguns, não é? Irão permanecer ou vão aceitar Jesus de verdade, porque os salvos, hoje, eu creio que ninguém vai ficar. Mas depois que a igreja for arrebatada, então eu creio que alguns, né, irão aceitar Jesus, irão ser perseguidas, irão ser mortos, né? Porque deixaram para depois. Então devemos seguir a Jesus hoje, não é? Ter essa certeza hoje. Sermos santos hoje. Fazer a vontade de Deus hoje. Não é deixar para depois, porque depois vai ser muito, mas muito difícil, né? E ele ainda terá a ousadia, né, de assentar, ainda o verso 4, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, esse anticristo, ele irá assentar no santuário, né, que diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, ele vai assentar-se no santuário de Deus. Que santuário é este, não é? O santuário é o templo, o terceiro templo, que vai ser construído em Israel. Então, ele vai assentar-se dizendo que ele é o próprio Deus, que ele é o Messias, que ele é Jesus. Esse templo, meus irmãos, as autoridades de Israel já estão com tudo pronto para construírem o templo, o terceiro templo, né? Porque o primeiro templo, o templo que Salomão construiu, o rei Nabucodonosor destruiu. O segundo templo, 70 anos depois da morte de Jesus, ele foi destruído. Agora vai ser construído o terceiro templo, que o segundo, depois da morte de Jesus,
depois que Jesus veio à terra, subiu, então 70 anos depois foi destruído. E o terceiro templo vai ser construído agora. E os documentos, né, as informações que estamos tendo é que as autoridades de Israel já estão com tudo pronto para a construção desse templo. E as autoridades já estão pedindo para que esse templo seja construído. E dizem ainda que este templo pode ser construído dentro de 6 meses. Então, as irmãs, os irmãos, né, podem ver que tudo está mais perto do que a gente pensa. Então, não devemos perder tempo com coisas deste mundo. É tempo de olharmos para o céu, olharmos para o alto, olharmos para a palavra de Deus e nos santificarmos e adorarmos o nosso Deus e levarmos a mensagem dele mais e mais às outras pessoas. Porque mesmo Jesus disse que também a volta dele acontecerá quando a palavra for pregada em todo o mundo. Mas mesmo a igreja sendo arrebatada, a palavra ainda vai ser pregada, né? Vai continuar sendo pregada. Então já estão querendo construir o templo, os políticos, né? Lá em Israel. E depois que este templo for construído e o anticristo estiver reinando, então ele vai assentar, né, nesse templo e vai dizer que ele é o próprio Deus. E os israelitas irão aceitar porque eles estão aguardando ansiosamente o Messias. Então ele irá aceitar, né, esse Messias, né, porque esse homem da iniquidade, ele virá como se fosse o próprio Jesus, né, o próprio Deus. Aí dos versos 5 e 6 nos diz assim: não vos escondeis, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então Paulo está dizendo: vocês não recordam quando eu estava com vocês, eu falava estas coisas? Porque os irmãos estavam acreditando naquela mentira, né, que inventaram de Paulo. E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então Paulo estava falando aqui sobre o anticristo. Tem alguém detendo o anticristo para ele não se revelar. Então, quando essa pessoa, né, este ser que está detendo, né, o anticristo for tirado da terra, então ele irá se revelar. Enquanto este ser, não é? Enquanto esta pessoa ou estas pessoas estiverem aqui na terra, o anticristo não pode ser revelado. Os irmãos estão entendendo? Então, e quem é que está detendo, né, o anticristo? Quem é que está detendo o homem da iniquidade? Então, nestes versos nos fala bem claro que o iníquo, o homem da perdição, que é o anticristo, não se revelará enquanto o Espírito Santo e a igreja estiverem aqui nesta terra. Então, enquanto o Espírito Santo e a igreja, porque o Espírito Santo está na igreja, e a igreja é eu e você, e o Espírito Santo está dentro de nós, e o Espírito Santo é o selo de Deus para cada pessoa que recebeu Jesus arrependido dos seus pecados, crendo nele verdadeiramente como Salvador.
Então, quando o Espírito Santo sair junto com a igreja, porque o Espírito Santo está na igreja, como eu já expliquei, que é eu e você, que já tem Jesus, então o iníquo, né? O homem da perdição, o anticristo, será revelado. É isto que Paulo está dizendo aqui, não é? Que o anticristo não será revelado. Sabeis o que o detém, para que ele seja revelado, somente em ocasião própria. Então, quando chegar esta ocasião própria que diz aqui, que é o tempo que Deus escolheu para isto acontecer, então ele será revelado. Mas antes, aquilo que está detendo ele se revelar, tem que ser tirado. Então, eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes que o anticristo seja revelado. Muitas pessoas, né, creem de outras maneiras. Muitas pessoas acreditam que a igreja será arrebatada ainda já no governo do anticristo. Muitos dizem que na metade do governo, porque o governo dele será de 7 anos. Então, quando tiver com 3 anos e meio, será arrebatado, antes da grande tribulação. Porque a grande tribulação será 3 anos e meio, os últimos anos do governo do anticristo. E muitos acreditam que esse arrebatamento vai acontecer somente no final. Mas, segundo esse texto aqui, que nós estamos lendo, vou ler mais uma vez, o verso 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado, somente em ocasião própria. Então, tem alguém detendo, né, esse governante, o filho da perdição, que é o anticristo. E esse alguém é o Espírito Santo e a igreja. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, os versos, 1 Tessalonicenses 4, os versos do 15 ao 17. É 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versos do 15 ao 17, nos diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, antes do anticristo ser revelado, a igreja do Senhor vai ser arrebatada. E não vai ficar aqueles que já morreram, não. Todos vão ser arrebatados. Os mortos serão ressuscitados. E eles serão primeiro. Então, primeiro vai ser o arrebatamento deles, pois eles vão ressuscitar. Depois nós, os vivos, seremos transformados. Quer dizer, o nosso corpo vai haver uma transformação, uma mudança, né? Porque este corpo aqui de pecado não pode subir. Então, ele vai ser transformado para poder subir, não é? E é por isso, meus irmãos, que nós devemos estar com os olhos para o alto. Devemos estar firmes na fé em Cristo. Devemos nos santificarmos a cada dia, para quando o nosso Senhor voltar, que possamos estar realmente, né, prontos.
Então, no verso 7 nos diz ainda: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Mais uma vez, Paulo está dizendo: o mistério da iniquidade ele já opera, já operava no tempo de Paulo. Aqui nós vimos, né, estes aí que inventaram essa mentira, dizendo que Paulo escreveu que Jesus já tinha voltado. Ali era uma apostasia, ali era uma heresia, ali era uma mentira que estavam inventando, dizendo que Paulo tinha falado uma coisa que ele não falou. E Paulo diz que o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, quem é que detém? O Espírito Santo e a igreja, não é? Então, quando o Espírito Santo subir com a igreja, então o anticristo será revelado. Então, o apóstolo Paulo nos fala que o mistério da iniquidade, referendo-se ao anticristo, já operava, quer dizer, a maneira dele agir, ele já estava ali, ele já estava agindo. A maneira dele atuar, né? Que é a mentira, mentindo, inventando mentira para a igreja, para o povo de Deus se desviar da fé. Então, ele já estava operando no tempo de Paulo, ele sempre operou, porque ele sempre quis desviar o povo de Deus do caminho de Cristo, né? Então, ele já operava, mas não ainda tinha sido revelado, né? Mas já estava agindo no tempo de Paulo. Então, os versos 3 e 9, eu vou ler mais uma vez, versículo 3 e o versículo 9. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, Satanás é quem atua, né, neste povo. Lá em 1 João 2, 8, 18, nos diz o seguinte. 1 João, capítulo 2, o verso 18, nos diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristo têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, Paulo está dizendo, olha, nós sabemos que vai vir o anticristo, mas já tem muitos nos nossos dias, mas ainda não era aquele, não é, de quem ele estava falando. No verso 8, desculpe, nos diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, quando aquilo que detém, não é, o anticristo, de se revelar, for tirado da terra, então ele irá governar 7 anos. E aqueles que ficarem, né, porque quando a igreja for arrebatada, muitos desavisados, muitos que realmente não têm o Espírito Santo, que não aceitaram Jesus de verdade, que não estão servindo, que estão fazendo, como se diz, ouvido de mercador, não é? Então, nem aí, esses aí vão ficar. Então, e eles depois vão querer, não é? Servir Jesus, e muitos ainda vão servir, mas o que é que vai acontecer? Vão ser perseguidos e vão ser mortos. Aqueles que perseverarem até o fim. Muitos deles irão perder a própria vida, né? Porque Satanás, na pessoa desse anticristo, irá fazer tudo de ruim com estas pessoas. Então é melhor você servir hoje, né? Estar firme hoje, não deixar para depois,
porque será um tempo muito difícil. Então, no verso 8 nos diz que quando o Espírito Santo e a igreja forem tiradas do mundo, então o anticristo se revelará ao mundo os primeiros 3 anos e meio como sendo o Messias. E mais depois destes 3 anos e meio, então ele vai realmente mostrar para o que veio, né? E ele veio, foi para querer a adoração, né? Ele veio para matar todos aqueles que não o adorarem, porque ele sempre quis adoração. Quando ele pecou lá no céu, ele pecou porque queria ser adorado. Ele nunca deixou de querer ser adorado. E no reinado dele, quem não adorar ele vai ser morto. Então, meus irmãos, cuidado, nós estamos perto da volta de Jesus. O anticristo está quase às portas. Então, está faltando só a igreja ser tirada dessa terra. E Deus está dando ainda uma oportunidade para nós nos aproximarmos mais, olhar para dentro de nós, se realmente estamos servindo a Deus, se realmente estamos em comunhão, se realmente você tem essa fé verdadeira. Então, cuide antes que seja tarde, né? Então, pois irá querer toda adoração, rejeitar, aqueles que rejeitarem, né? Serão perseguidos e mortos, pois será neste tempo em que ele irá implantar a sua marca. E quem não concordar não terá nenhum direito no mundo. Então nós vemos aí, não é, em relação a essa vacina, eles já estão preparando a humanidade, né, para aceitar a marca do anticristo. Então, essa vacina aí é só uma preparação. Porque quem não se vacinar estão querendo já tirar os direitos, né? De você ir na rua, de você ir ao cinema, de você viajar e outras coisas mais. Então, isso aí é só uma preparação. Porque quando o anticristo estiver reinando, isto aí vai ser para valer, né? E quem não tiver a marca, então não vai poder nem comprar, nem vender e vai ser perseguido, porque vai ser inimigo do governo, né? Vai ser inimigo do anticristo e a ordem é matar. Então vamos nos atentar para isto, porque isto está mais perto do que pensamos, né? Então, irá implantar sua marca, e quem não concordar não terá nenhum direito no mundo, e ainda será considerado inimigo do sistema, né? Apocalipse 13, 16 nos diz o seguinte, em Apocalipse 3, 13, 16, o que é que diz? A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Então, essa vai ser a marca do anticristo. Nós, os filhos verdadeiros de Deus, nós já temos a marca, né? Nós já somos marcados, nós já temos o Espírito Santo. Não podemos ser marcados pela besta, porque nós já somos de Deus. E Jesus vai tirar a sua igreja antes desse anticristo, né? Que vai ser um homem usado por Satanás. Desse anticristo reinar na terra. A igreja de Cristo vai ser tirada. Ainda o verso 9 nos diz o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, ele vai vir com poder e sinais e milagres, né? Maravilhas. As pessoas vão ficar maravilhadas, né? Com este poder e vão aceitá-lo, né? Aqueles que não aceitá-lo já sabem o que vai acontecer.
Então, o verso 9 nos diz que ele irá operar sinais e prodígios da mentira, pois será usado pelo próprio Satanás. Então, Satanás é que vai dar esse poder, não é, para esse iníquo. Então, o iníquo operará milagres e prodígios pela energia de Satanás. Então, é Satanás quem vai fazer, dar esse poder, né? Então, já Jesus Cristo faz suas obras no poder de Deus. João 14:10. Então, nos versos do 10 ao 12, os versos do 10 ao 12 nos diz assim: e com todo engano e injustiça os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, estes versos nos diz por que Satanás, usando um homem para governar o mundo, alcançará este poder, né? Então, o verso 10 nos diz que porque estas pessoas rejeitaram o amor da verdade para serem salvos. Vou ler mais uma vez. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, Jesus veio. Esta verdade aqui é Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Deus mandou a verdade. Deus mandou o seu Filho para salvar a humanidade. Mas estas pessoas rejeitaram. Então, se eles rejeitaram, é porque eles não queriam a salvação, né? Ainda o verso 11 nos diz, né? Então Deus manda a operação do erro para que estas pessoas acreditem na mentira, pois é no que querem acreditar e se perderão. Vou ler mais uma vez o 11. É por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então, Deus mandou a verdade, Deus mandou a salvação. A salvação veio, né? Que foi Jesus. Deu a vida dele pela humanidade. E ele ainda hoje está de braços abertos. Ele está ainda nos dando a oportunidade, né? De nos achegarmos a ele, a igreja, de acordar, de estarmos aos pés dele, nos santificando. E aqueles que ainda não receberam, Deus ainda está nos mandando, a igreja, pregar para essas pessoas, para que elas se arrependam, né? Então, Deus mandou a verdade, mas as pessoas não querem. Então, Deus vai permitir que venha a mentira, porque essas pessoas querem acreditar na mentira e se perderão, irão para o inferno, irão sofrer eternamente. Ainda o verso 12, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, além de não dar crédito à verdade, ainda se deleitam, se alegram, são satisfeitos na mentira, né? Na mentira. Então, 12. Para que todas estas pessoas sejam julgadas por não acreditarem na verdade que é Jesus. Então, Jesus vai permitir que o anticristo venha. E estas pessoas vão acreditar nele, vão adorar ele, vão receber a marca dele e serão condenadas, porque rejeitaram a verdade que é Jesus. Então, meus irmãos, que nós estejamos, né,
a cada momento da nossa vida, vigiando a nossa vida, ver se não estamos caindo em algum pecado e alertando aqueles que estão perto de nós. Por onde andarmos, devemos pregar a palavra para que alguma pessoa aceite a Jesus, né? E você, meu amigo, que está ouvindo esta mensagem, você entendeu essa mensagem? Você não quer receber a verdade que Deus mandou para a sua salvação, para lhe livrar deste castigo eterno que é o inferno, o lago de fogo? Se você quiser receber Jesus agora, então vamos orar comigo. Senhor, eu te peço perdão dos meus pecados. Eu te peço, Senhor Jesus, que tu me perdoe, que tu entre no meu coração. Eu quero te aceitar agora como meu único e suficiente Salvador. Eu creio na tua palavra, que tu veio, Senhor, morrer lá naquela cruz para me salvar. E eu quero ser salvo. Eu quero receber a tua marca, não a marca do anticristo, não a marca da besta. Eu quero receber a tua marca, Senhor Jesus, que é o teu Espírito. Me perdoe e me dê a salvação. Obrigado, Senhor, porque tu me amastes de tal maneira que viestes para me salvar. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço. Amém, Senhor. Se você fez esta oração, crendo verdadeiramente em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você recebeu a salvação. Creia, não permitas que Satanás venha tirar essa certeza. E você vá para uma igreja que realmente sirva a Deus e se congregue e aprenda e cresça para quando Jesus voltar, você também irá com ele. Então, eu peço aos irmãos que passe essa live para as frentes, não é? Passe para outras pessoas, mande para outras pessoas, ame as pessoas para que elas sejam salvas, ouçam a palavra de Deus e se convertam. Também vá lá no YouTube, né? E se inscreva lá para que também as pessoas possam, né? Ouvir a mensagem de Deus, que eles possam enviar para outras pessoas, para mais pessoas ouvirem a palavra de Deus. Então, lá no YouTube, você pode digitar estudos bíblicos com Maria Antônia. Então, que o Senhor nos abençoe. E até a próxima live.